Está começando mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a sua vida. Mais de 20 milhões de brasileiras sofreram algum tipo de violência no último ano. E um dado terrível: em média, 4 mulheres foram assassinadas por dia no nosso país. Pediu perdão, falou que nunca mais ia me agredir, que ele me amava, essas coisas todas, sabe? Eu sempre dava chance acreditando na mudança. Fortes essas informações. Eu me pergunto quem é que vai ouvir o choro dos filhos e filhas das milhares de mulheres assassinadas nos últimos anos no Brasil por seus companheiros. Só em 2024 foram quase 1.500 famílias dilaceradas dessa forma. Nos primeiros 5 meses desse ano de 2025, já são quase 300 mil medidas protetivas expedidas pela Justiça, mas você tem notado nas nossas reportagens que muitas delas não chegam a tempo de salvar a vida de milhares de mulheres agredidas. Na verdade, milhões, né? Foram 21 milhões de mulheres agredidas só no ano passado no Brasil. Para a gente discutir esse assunto, eu estou recebendo a doutora Celeste Leite, que é especialista em enfrentamento à violência doméstica e presidente do Instituto Provítima. Doutora, muito obrigado pela visita, bem-vinda. Olá, ouvintes. Olá, Eduardo. Um prazer estar aqui com vocês. E sabe, quem acompanha a gente nessa entrevista é o repórter Guilherme Mendes, que produziu essa série de reportagens do Jornal da Record, que todos estamos assistindo chocados esta semana em todas as nossas plataformas. O Guilherme está ouvindo vítimas que romperam o silêncio, que enfrentaram o medo. Guilherme, conta pra gente para começar. Como é que tem sido produzir essa série? O que mais te marcou nesses relatos? Olá, Edu. Realmente não foi uma série fácil de produzir, viu? Nós conhecemos a história de 3 mulheres, da Graciela, da Bruna e da Marcela. Infelizmente, a história da Marcela contada pela mãe dela e a irmã, já que ela foi vítima do ex-companheiro que não aceitava o fim do relacionamento. Mas, em todas as histórias, a gente percebeu que tudo acontece quase que da mesma forma. Começa sempre com uma grosseria, uma palavra um pouco mais pesada, um tom de voz mais acirrado, seguido depois de palavrões. Em um outro estágio aparecem ameaças, até humilhações, e aí começam as pequenas agressões físicas. Um empurrão, um tapa, até que aquilo tudo vai evoluindo, chegando à tentativa de feminicídio ou até mesmo, no caso da Marcela, da morte da mulher. São histórias impactantes, difíceis de ouvir e principalmente de contar. Um assunto que é muito importante ser discutido para que muitas mulheres que talvez possam ali estar nessa mesma situação criem coragem para denunciar, viu, Edu? Doutora Celeste, a gente costuma ouvir que a violência doméstica não começa naquele primeiro tapa, né? Na primeira agressão, mas no controle exacerbado, no autoritarismo dentro de casa, no isolamento e na humilhação. Como é que se dá esse processo silencioso que vai escalando aos poucos? Quais são os primeiros sinais de alerta que a senhora percebe? Bom, a violência doméstica, ela realmente vai evoluindo aos poucos e ela começa... Não tem um tempo inicial, é algo que você vai percebendo no curso do relacionamento. Pode ser, seja tentar diminuir a vítima, por exemplo, na sua inteligência, na sua autoestima, com expressões injuriosas, como que é burra, relacionadas ao corpo da mulher, a forma de se vestir, uma desaprovação daquele companheiro quanto ao dia a dia do relacionamento. Isso começa, então, via de regra, como uma ofensa de natureza moral e vai progredindo por ofensas psicológicas que podem, inclusive, causar danos nessa mulher, danos físicos e psíquicos, porque muitas vezes uma doença, aquele calar da mulher, né? Porque disse muito que ceder não significa consentir. Então a mulher cede em prol da harmonia do casal, a harmonia familiar, mas não significa que ela realmente consentiu com aquelas afirmações que a denigrem,
que diminui essa autoestima e que compromete a sua saúde física e mental. Depois se inicia muitas vezes episódios de agressões físicas, como tapas, empurrões, socos, e se não interrompido imediatamente esse processo, chega-se até mesmo ao último degrau da violência, que é a morte da mulher. Doutora, a cada dia, em média, 4 mulheres são mortas no Brasil. Só em 2024, quase 1 milhão de processos foram abertos para investigar crimes relacionados à violência contra a mulher. Agora, por que tantas vezes a denúncia só chega quando a violência já está no limite? Às vezes já no estágio da tentativa de feminicídio. Bom, a vitimização ela decorre de um processo, né? Em Harrisonburg, eles estudam o ciclo vitimizatório de uma forma um pouco diferente do que nós apresentamos aqui no Brasil. Eles colocam primeiro uma primeira fase como uma fase do luto. O que seria essa fase do luto? É que a vítima ela não admite para si mesma que ela está sendo vítima de um crime. Então ela sente um desconforto, ela tem um sofrimento, ela tem uma dor. Mas ela nega. A primeira sensação da vítima frente a um dano é negar aquilo, porque se ela assume que aquilo está acontecendo, ou seja, torna consciente, ela tem que tomar uma atitude. Por isso que muitas vezes demora tanto para que uma vítima possa pedir ajuda. A segunda fase é a fase da misericórdia, que é a fase da misericórdia, o que significa? A vítima ela tem que se perdoar por estar sendo vítima, porque ela se culpa, a sociedade a culpa, tem aquele julgamento, aquele olhar desaprovador, principalmente de amigos e familiares, que falam, veja bem, não é bem assim, você tem que perdoar, mas ele é bom pai, esse tipo de expressões. A terceira fase, que é a busca pela justiça, por exemplo, ela foi até a delegacia pedir uma medida protetiva. E por fim, nós ainda temos a última fase, que é a pacificação, porque ela vai descobrir também que só o processo judicial não vai ser suficiente para acalmar a sua dor, para refazer a sua vida. Então, existe esse quarto estágio do ciclo vitimizatório. O que acontece quando essas medidas não são cumpridas? E outra, por que parece tão difícil garantir a efetividade dessa proteção? Bom, quando as medidas não são cumpridas, a prática de um crime de descumprimento de medida protetiva. Então é dado início a um processo criminal e essa pessoa ela vai ser presa e ficar custodiada até o fim do processo, porque é uma das medidas que autorizam a prisão preventiva. E em relação à efetividade? No contexto, o sistema não parece garantir essa efetividade da proteção. Porque o tempo do processo, ele não acompanha o tempo da vida real. Então nós temos um tempo e um espaço que são processuais. Então ele funciona num ambiente burocrático, um ambiente artificial. E a vida não espera o tempo do processo. Como seria esse acompanhamento? O Ministério Público de São Paulo, inclusive, teve um projeto inovador da promotora Fabíola Sucasas, que se chamava Estratégia de Saúde da Família, que ganhou prêmio no Conselho Nacional do Ministério Público. Que na região que foi aplicado, que foi na Zona Leste, sempre que tinha uma medida protetiva, era feito um acompanhamento por um profissional de saúde da família. Então eu entrava naquele lar e verificava as condições, aquilo que, não dizendo que estava lá para fiscalizar o cumprimento da medida protetiva, era pretexto de cuidar da saúde daquela família. E isso possibilitou uma diminuição grande naquela região, na época, no número de feminicídios. Então seria interessante aliar tanto essas ferramentas tecnológicas como estratégias preventivas à revitimização, para que haja uma nova vitimização daquela vítima, que é justamente o feminicídio. Sistemas como esse, explicados pela senhora, estão em vias de serem efetivamente utilizados aqui no Brasil? Bom, o projeto do Ministério Público ele está sendo replicado em todo o Brasil, porque foi um prêmio que, como ele ganhou o prêmio, ele é considerado uma boa prática. Então, o Conselho Nacional do Ministério Público recomenda que todas as cidades do Brasil adotem esse tipo de estratégia. Doutora, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, quase metade das mulheres que sofreram violência no último ano não denunciou. Além do medo, o que impede tantas mulheres de procurar ajuda? E como podemos melhorar o acesso à informação e ao acolhimento?
Bom, essa questão das cifras ocultas é realmente um problema que tem se agravado ao longo do tempo, porque muitas vezes o excesso de notícias relacionadas a mortes e violências também gera uma sensação na sociedade de impunidade, de medo. E a vítima, muitas vezes, ela não acredita no sistema de segurança pública, no sistema de justiça, ela acha que não será acolhida, ela tem medo da autoridade. Eu conduzi um projeto no Ministério Público, que também foi premiado pelo Conselho Nacional do Ministério Público, na categoria Gestão, que era o projeto AVARC, Acolhimento de Vítimas, Análise e Resolução de Conflitos. E na época eu fiz muita parceria com coletivos de vítimas, porque a vítima, muitas vezes ela sente medo, aquele temor, ela não sabe o ambiente que ela vai encontrar quando ela for a uma delegacia, quando ela for a um hospital, quando ela for num promotor de justiça ou em juízo. Então, esse medo do desconhecido, a vergonha, são principais causas que levam a essa subnotificação. Até por conta disso, nós, após eu criei um instituto, o Instituto Pró-Vítima, e nós fizemos, juntamente com a União Europeia, a plataforma Infovítimas. Essa plataforma, o Brasil é o primeiro local fora da Europa que tem acesso a infovítimas.com.br, que traz, na linguagem da vítima, o que significa o crime, esses sentimentos que ela passa, onde ela pode buscar ajuda. Tem o mapa do acolhimento de todo o Brasil, dos serviços públicos, obviamente. E tudo isso visa desmistificar essa figura do juiz, do promotor, do delegado, como pessoas inacessíveis, como pessoas que eles tinham que temer, e não pessoas que têm obrigação de acolher. Então, esse foi o trabalho que nós estamos desenvolvendo. Isso, eu preciso dizer, é espetacular. Isso promove uma mudança, causa uma proximidade entre quem está sofrendo e o Estado, né? Que é quem deve proteger essas pessoas. Então eu aproveito o gancho, doutora, e lhe pergunto o seguinte: nesse instante, várias mulheres que estão nos ouvindo podem estar em situação de violência. O que a senhora diria a elas agora? Não fique sozinha, busque ajuda. Se vocês entrarem no provítima.org, entrar em Defenda-se, você vai encontrar um programa completo de apoio e auxílio para o seu problema. Não existe problema maior ou menor. Nada é insignificante, nada é pequeno. Nós estamos aqui para acolher vocês. Nós temos a advogada, a psicóloga, aulas de defesa pessoal, aulas de alongamento, fisioterapia. Então, nos procure, que nós estamos aqui para acolhê-la. Doutora, essa rede de acolhimento, que é composta por delegacias, centros de referência, serviços sociais e até ONGs, é essencial para que a mulher consiga sair da situação de violência. Mas, na prática, como funciona essa rede? E ela é suficiente hoje no Brasil ou falta alguma coisa? Bom, nós avançamos muito em matéria de criação de redes de apoios, especialmente pelo terceiro setor, que tem desempenhado essa função de ocupar um espaço que o Estado muitas vezes não consegue ocupar, por conta daquela questão que eu falei, do medo, da insegurança. Muitas vezes as ONGs atuam até como um facilitador do acesso à justiça. Precisamos, sim, melhorar. Tem muitas casas das mulheres brasileiras que estão sendo construídas no Brasil, que elas foram autorizadas, mas não estão prontas, não estão disponíveis para a população. Mas o principal, se a vítima quiser buscar ajuda, ela vai encontrar um local que possa acolhê-la. Então, não tenha medo, procure. Nós estamos aqui todos para acolher você. Você não é mais um número, você é uma pessoa e tem direito de ter os seus sentimentos reconhecidos e validados. Guilherme, seus agradecimentos aqui pra gente.
Edu, eu que agradeço mais uma vez o convite. É um cenário ainda muito triste e que precisa da ajuda de todos para mudar. Ótimo. Eu agradeço demais a participação da doutora Celeste Leite. Doutora, obrigado. Muito obrigado, Eduardo. E busque ajuda. Se você se sente sozinha, nós seremos a sua rede de apoio. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e das estagiárias Amanda Fusita, Bárbara Maiato e Yasmin Logrado. Sonoplastia de Wendel Montalvão. Coordenação de conteúdo, Deni Almeida. Direção editorial de Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Você sabe, você pode acompanhar o nosso JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do JR e nas principais plataformas de streaming. Divulgue, compartilhe, torne esse assunto necessário. Bora para a próxima.